Naquela noite chuvosa de outubro em Lisboa, o polícia agarrou o braço de Alexandre e gritou-lhe na cara que ele era um paneleiro fraco que envergonhava a cidade. Alexandre, com 26 anos e o casaco encharcado, sentiu as lágrimas misturarem-se com a chuva enquanto o homem de uniforme o empurrava contra o muro do bairro Alto, chamando-o de aberração que devia desaparecer. O que o polícia não sabia, enquanto cuspia insultos, era que o pai de Alexandre era o coronel António Silva, o lendário comandante dos comandos que havia salvado dezenas de vidas em missões na Guiné e no Afeganistão, um herói nacional cuja fotografia ainda decorava quartéis e cujo nome fazia calar salas inteiras. Alexandre cambaleou para casa, o coração a bater descompassado, revivendo cada palavra como uma facada. Pedro, o namorado dele há 2 anos, esperava no pequeno apartamento de Alfama com um chá quente e um abraço silencioso, mas Alexandre mal conseguia falar. Sentia-se pequeno, exposto, como se toda a Lisboa tivesse visto a sua fragilidade. No dia seguinte, a história chegou ao pai por um antigo camarada que assistira de longe. António, já reformado e a viver na casa de família em Sintra, pegou no telefone e a voz dele, calma mas firme como sempre, cortou o ar: filho, conta-me tudo. Alexandre hesitou, porque contar significava admitir que ainda não era o homem forte que o pai merecia. A conversa durou horas, entre silêncios pesados e lágrimas que nenhum dos dois esperava. António não gritou, não julgou, apenas disse que viria a Lisboa no dia seguinte. Enquanto isso, Alexandre e Pedro caminhavam pelas ruas estreitas, de mãos dadas apenas quando ninguém via, discutindo se valia a pena denunciar ou simplesmente esquecer. Pedro, designer gráfico confiante e extrovertido, insistia que o silêncio era derrota, mas Alexandre sentia o peso de ser filho de um herói, ao mesmo tempo, um homem gay que ainda se escondia em muitos momentos. A chegada do pai mudou tudo. António apareceu de casaco escuro, porte imponente apesar dos 62 anos, e foi direto ao posto policial onde o incidente acontecera. O mesmo polícia, ao reconhecer o nome Silva, empalideceu. Coronel, eu não sabia. António não levantou a voz, apenas olhou nos olhos e disse que humilhar um jovem defeso não era serviço à pátria. A notícia correu discreta pelos círculos militares, mas para Alexandre foi como se o mundo inteiro soubesse agora que o seu pai o defendia. Naquela noite, os 3 jantaram juntos num restaurante discreto junto ao rio. António falou de missões antigas, de camaradas que perderam a vida por não poderem ser quem eram, e Alexandre sentiu pela primeira vez que o pai não via nele uma decepção, mas um homem em construção. Pedro observava, orgulhoso, mas também preocupado, porque o apoio súbito do coronel trazia luz, mas também holofotes. Alexandre deitou-se tarde, com a cabeça no peito de Pedro, perguntando-se se conseguiria ser tão forte quanto o pai esperava ou se o medo de ser visto o paralisaria para sempre. O amanhecer trouxe uma mensagem do pai: filho, a coragem não é não ter medo. É continuar apesar dele. Alexandre sorriu pela primeira vez em dias, mas sabia que a verdadeira batalha estava apenas a começar. Os dias seguintes foram um turbilhão de telefonemas e olhares estranhos no trabalho. Alexandre dava aulas de literatura numa escola secundária em Campo de Ourique e, de repente, colegas que nunca haviam comentado a sua orientação agora evitavam o seu olhar ou faziam perguntas demasiado diretas. O teu pai é mesmo aquele coronel Silva? Perguntava a diretora com um sorriso forçado. Ele respondia com monossílabos, sentindo o peito apertado. Em casa, Pedro preparava jantares simples e ouvia as desabafos intermináveis, mas Alexandre notava que o namorado também se continha, como se temesse dizer algo que pudesse magoar. Uma tarde, decidiram passear até ao Parque Eduardo VII para respirar. Ali, sentados num banco, Pedro pegou na mão dele à vista de todos e disse: eu amo-te, mas não posso ser o teu escudo para sempre. Tens de decidir quem queres ser. Alexandre sentiu o golpe, não de raiva, mas de verdade. Nessa noite discutiram pela primeira vez de forma séria. Pedro queria que fossem juntos ao posto denunciar formalmente o polícia, mas Alexandre temia que o caso virasse notícia e expusesse o pai a comentários homofóbicos. Ele já sofreu tanto pela pátria, murmurou. Pedro levantou-se, frustrado: e tu? Quanto vais sofrer por ti? A discussão terminou em silêncio frio, com Pedro a dormir no sofá. Alexandre ficou acordado, revivendo a infância em Sintra, as vezes em que o pai voltava de missões e o abraçava forte, sem saber que o filho já sonhava com rapazes em segredo. De manhã, António ligou novamente. Vem a Sintra no fim de semana. Só nós. Alexandre foi sozinho, deixando Pedro em Lisboa com uma desculpa fraca. Na casa antiga rodeada de pinheiros, o pai preparou café e sentou-se na varanda. Contou histórias que nunca havia partilhado, de um soldado jovem que se suicidara nos anos 80 porque não aguentava esconder quem era. Eu vi, filho. E jurei que, se um dia tivesse um filho, nunca o deixaria sentir-se assim. Alexandre chorou como criança. António pousou a mão pesada no ombro dele: o teu Pedro parece bom homem. Traz-me cá um dia. O regresso a Lisboa foi mais leve, mas o peso interno permanecia.
No trabalho, um colega mais próximo, João, confidenciou que também era gay mas vivia casado com uma mulher por pressão familiar. Tu tens sorte, o teu pai aceita-te. Alexandre sorriu amargo, pensando que sorte era algo que ainda não sentia. Nessa mesma semana, Pedro propôs uma viagem curta a Cascais para aclarar as ideias. Caminharam pela praia, o vento salgado a levar palavras duras. Eu não quero que sejas forte por mim, disse Pedro. Quero que sejas forte por ti. Alexandre parou, olhou o mar e, pela primeira vez, disse em voz alta, tenho medo de não ser suficiente. Pedro abraçou ali mesmo, e o beijo que trocaram foi diferente, mais profundo, como se estivessem a renovar uma promessa. De volta à casa, Alexandre escreveu uma carta ao pai, longa, cheia de agradecimentos e medos. Não enviou. Guardou-a na gaveta, sabendo que o passo seguinte teria de ser dado por ele próprio. O outono avançava e com ele veio a primeira grande prova. Um jornal local publicou uma nota discreta sobre incidente policial envolvendo filho de herói militar, sem nomes, mas Lisboa é pequena e os rumores voaram. Na escola, os alunos começaram a sussurrar. Um rapaz de 16 anos, o mais tímido da turma, aproximou-se depois da aula. Professor, o senhor é como eu. Alexandre sentiu o coração parar, depois acelerou. Sentou-se com o miúdo e ouviu uma história que era a sua própria 10 anos antes. A conversa durou 1 hora e terminou com o aluno a dizer, obrigado por não se esconder hoje. Alexandre saiu da escola a tremer, mas com uma sensação nova de propósito. Em casa, contou a Pedro, que sorriu orgulhoso e preparou o jantar favorito dele. Mas a paz durou pouco. O pai ligou, preocupado. Um antigo superior havia telefonado a questionar-se, o rapaz do Alexandre não estaria a dar má imagem ao nome da família. António defendeu-o com firmeza, mas Alexandre sentiu a culpa crescer. Eu estou a complicar a vida de toda a gente. Pedro, cansado de ver o namorado afundar-se, marcou uma sessão com um terapeuta especializado em identidade LGBT. Alexandre resistiu ao princípio, mas a primeira consulta foi como abrir uma janela num quarto abafado. Falou de medo, de vergonha, de querer ser invisível e visível ao mesmo tempo. O terapeuta perguntou, o que aconteceria se parasses de pedir permissão para existir? A pergunta ficou a ecoar. No fim de semana, foram os 3 a Sintra, Alexandre, Pedro e António. O jantar foi tenso no início, mas António perguntou diretamente a Pedro sobre o trabalho, sobre sonhos, sobre como via o futuro com o filho dele. Pedro respondeu com honestidade, e António assentiu, dizendo, o amor não escolhe quartel. Escolhe coragem. Alexandre sentiu lágrimas quentes. Mais tarde, no jardim, o pai contou-lhe que, durante as missões, havia protegido em silêncio 2 soldados que eram casal. Eu não era perfeito, filho, mas aprendi. A conversa abriu portas. No regresso a Lisboa, Alexandre decidiu denunciar o polícia formalmente, com o apoio de Pedro e do pai. O processo foi discreto, mas o oficial foi repreendido e transferido. A vitória trouxe alívio, mas também novos olhares na vizinhança. Uma noite, ao voltar do supermercado, Alexandre ouviu um comentário baixo. Ali vai o filho do herói, o paneleiro. Em vez de baixar a cabeça, virou-se e olhou o homem nos olhos. Não disse nada, mas o gesto foi suficiente. Chegou a casa e contou a Pedro, que o abraçou forte. Estás a crescer, amor. Alexandre sorriu, mas sabia que o caminho ainda era longo. O inverno trouxe frio e também clareza. Alexandre começou a escrever um diário, registando cada pequeno ato de coragem, dar a mão a Pedro na rua, falar abertamente na sala de professores, visitar o pai sem esconder nada. Pedro, entretanto, recebeu uma proposta de trabalho em Porto que exigia mudança. A notícia caiu como bomba. Não posso ir sem ti, disse Pedro, mas Alexandre hesitou. E a minha vida aqui? O meu pai, os alunos. A discussão durou dias, cheia de lágrimas e silêncios. Alexandre sentia que, se seguisse, estaria a fugir, se ficasse, estaria a perder o homem que amava. Decidiu ir sozinho a Porto passar um fim de semana, para sentir a cidade. Caminhou pelas margens do Douro, imaginando uma vida nova, e ligou ao pai. António ouviu e disse apenas, o amor exige escolhas, filho. Faz a que te permita dormir em paz. Regressando a Lisboa, Alexandre encontrou Pedro à espera com flores. Eu desisti da proposta, confessou Pedro. Não quero que sacrifiques nada por mim. Alexandre sentiu o peito explodir de gratidão, mas também de culpa. Não, vamos juntos. Mas com condições. Fizeram um plano, mudar no verão, manter o apartamento em Lisboa como refúgio, visitar o pai regularmente. A decisão trouxe paz, mas também ansiedade. Nessa mesma semana, um antigo amigo de Alexandre, Tiago, que havia saído do armário anos antes, telefonou com uma ideia, participar numa pequena marcha pela visibilidade LGBT em Coimbra.
Alexandre aceitou, com Pedro ao lado. A marcha foi pequena, mas simbólica. Alexandre segurou a faixa com as mãos a tremer, mas quando viu o pai aparecer no final do percurso, de casaco escuro, aplaudindo discretamente, as lágrimas caíram. António abraçou-o ali mesmo, diante de todos. Estou orgulhoso. O momento foi captado por uma câmara de telemóvel e correu nas redes. Comentários positivos misturavam-se com ódio, mas Alexandre já não se escondia. Em casa, Pedro disse, tu mudaste. Alexandre respondeu, nós mudamos. O ano novo aproximava-se e com ele a sensação de que o pior havia passado, embora ambos soubessem que novos testes viriam. A primavera em Lisboa trouxe flores e também a maior crise até então. O processo contra o polícia, que parecia encerrado, foi reaberto por pressão de grupos conservadores que alegavam exagero e influência do pai famoso. Alexandre foi chamado a depor. Na sala austera, com gravadores ligados, respondeu a perguntas duras sobre a sua vida privada, sobre o relacionamento com Pedro, sobre se o pai havia interferido. Saiu dali exausto, sentindo-se novamente nu. Pedro estava à espera com um abraço, mas Alexandre afastou-se pela primeira vez. Preciso de espaço. Passou 2 dias sozinho no apartamento, a pensar, a chorar, a questionar se valia a pena tanto sofrimento. Ligou ao pai, que veio imediatamente. António sentou-se no sofá e ouviu em silêncio. Depois disse, filho, eu enfrentei balas. Tu estás a enfrentar olhares. As duas coisas doem. Mas uma delas constrói quem és. Alexandre sentiu a força regressar. Decidiu não desistir e preparou um depoimento escrito, detalhado, humano. No dia da audiência final, Pedro e António estavam na primeira fila. Alexandre falou com voz firme, contando não só o incidente, mas toda a sua jornada. Não peço privilégios. Peço respeito. O juiz decidiu a favor dele. O polícia foi suspenso. Ao sair do tribunal, os 3 abraçaram-se longamente. Mas a vitória teve preço. Tiago, o amigo que organizara a marcha, revelou em privado que havia sido pressionado por colegas a afastar-se de Alexandre para proteger a própria carreira. A traição doeu. Alexandre confrontou-o por telefone, não com raiva, mas com tristeza. Eu pensava que éramos irmãos de luta. Tiago pediu desculpa, mas o elo quebrou-se. Nessa noite, Alexandre e Pedro falaram até de madrugada sobre confiança, sobre quem fica e quem vai. Pedro confessou medos próprios de ser visto como o forte do casal. Alexandre ouviu e, pela primeira vez, consolou, somos fortes juntos. A conversa terminou com um beijo lento, cheio de promessas renovadas. O pai, antes de regressar a Sintra, deixou uma carta, o teu caminho é teu. Eu só estarei ao lado. Alexandre guardou-a no coração. O verão chegou quente e luminoso. Alexandre e Pedro mudaram para Porto, mas mantiveram o ritual de visitar Sintra todos os meses. Na nova cidade, Alexandre encontrou trabalho numa escola mais progressista, onde podia ser ele próprio desde o primeiro dia. Os alunos sabiam da sua história através de uma entrevista discreta que ele dera a um jornal local, e muitos procuravam-no para conversar. Pedro prosperava no novo emprego e os dois construíam uma rotina de pequenas alegrias, cafés junto ao rio, passeios de bicicleta, noites a cozinhar juntos. Uma tarde, no mirador da Serra do Pilar, com o Douro brilhando embaixo, Pedro ajoelhou-se e pediu Alexandre em casamento. Não com um anel caro, mas com uma pulseira simples gravada com as coordenadas de Lisboa e de Sintra. Alexandre disse sim entre lágrimas. A festa foi pequena, apenas família próxima e amigos verdadeiros, em Sintra, no jardim da casa do pai. António fez um brinde simples, ao amor que não se esconde. Alexandre dançou com Pedro sob as luzes, sentindo-se finalmente inteiro. Meses depois, numa viagem de regresso a Lisboa para uma conferência sobre educação inclusiva, Alexandre falou em público pela primeira vez como convidado. Contou a sua história, sem amargura, apenas com gratidão. No final, um jovem na plateia levantou-se e aplaudiu primeiro. Alexandre soube então que o ciclo se fechava. De regresso a casa, abraçado a Pedro no sofá, olhou pela janela ao Tejo e sorriu. A vida não era perfeita, mas era deles. E isso bastava. É verdade que o apoio familiar incondicional é o fator decisivo para que um homem gay em Portugal consiga viver plenamente a sua identidade, ou o preconceito social ainda consegue destruir laços para sempre mesmo com esse apoio. Verdadeiro ou falso?